Henri, Alene! tudo bem com você, Henri? Eu estou ótimo, está muito quente. Tá quente, né? É isso aí, mas vai melhorar. Vai, né? Lá na Suíça é quente assim? Na Suíça? Você tem que ir à Suíça, hein? Tenho, passar um frio. Aff, Maria. Henri, e aí? Onde que a gente tá hoje? O estúdio? No estúdio, Henri. Tá esperto, hein? É, estúdio da prefeitura, o Parque Tech. Isso Sabia que mesmo. qualquer um pode solicitar para usar aqui? Sabia. É só ter um CPF, ir lá e agendar. Só ter CPF, né, Henri? Prefeitura interessante, você tá ficando, hã? É verdade. E você sabe com quem que a gente vai falar hoje? Não faço a menor ideia. A gente vai falar hoje com uma pessoa muito importante, Henri. Muito importante. Muito importante. Bastante importante. Bastante. É mesmo? É mesmo. O nome dela é Heloísa Castro Berro. Castro Berro, Heloísa Castro Berro. Isso. Mas essa é importante, eu já ouvi falar muito. Tem uma história e tanto. Isso. Heloísa, seja bem-vinda ao nosso programa. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu quero que você mesmo se apresente para a gente e para os nossos ouvintes. Oi, Aline. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui junto com o Henri. Oh, que coisa bonjour, boa! mon ami. Tudo bem, Henri? Bonjour. Que maravilha. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Já né? está acompanhando? Sim, claro. E muito bom. Tenho acompanhado. Viu isso, Aline? O próprio Henri, assim, eu vejo, é uma inovação, né, Aline? O trabalho que vocês estão Sim, fazendo. só eu são 198. Tá certo. E a gente, e é um prazer estar aqui, né, esse mês. Antes a gente comemorava só o dia 8, né, o Dia da Mulher. Depois começou a comemorar uma semana. E agora é o mês todo, então... Não, para nós a Cruz Vermelha é o ano todo, a gente o está ano discutindo todo, a questão da mulher. Exatamente. É melhor que seja o ano todo, né? Para que a gente possa discutir. Não é um dia os que direitos vai, iguais. muitos dias, Sim. muitos milênios para ser resolvido em um dia. Sim. Não Para é, que a gente Aline? tenha uma sociedade de respeito, né? É preciso que a gente discuta isso todos os dias. Então, eu sou Heloísa, faço parte do movimento de mulheres aqui no município, no estado, nacionalmente também. Estive no PNUD, fui coordenadora do PNUD aqui, do Programa das Nações Unidas e também do Unicef, porque eu trabalhei durante algum tempo na retirada das crianças do trabalho infantil nas carvoarias. Então, eu fiz foi até para o meu mestrado, eu utilizei esse trabalho e também no combate ao trabalho, né, análogo ao escravo, enfim. Mas hoje eu estou vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social, também, né, nesse movimento de mulheres, enfim. Você que implantou a primeira Casa da Mulher Trabalhadora do Brasil, aqui em Campo Grande. Exatamente. Campo Grande foi escolhida pelos altos índices, Aline, que tinha de violência. E aí foi escolhida para que a gente experimentasse esse projeto, né, em nível nacional. E você Então, ficou foi a à frente primeira desse casa, projeto durante um bom tempo. Fiquei um bom tempo, onde a gente implantou um trabalho integrado, né, e humanizado para as mulheres em situação de violência. Então, quando a mulher entra na Casa da Mulher Brasileira, lá ela já tem todo o apoio que ela precisa. Porque antes da casa, ela fazia uma via sacra, assim, ela ia para um lugar, para outro. No fim, ela desistia, né, pelas dificuldades que tinha de passe, de alimentação, né? Agora não, ela chega na Casa da Mulher Brasileira, ela é atendida por uma psicóloga, assistente social, pela delegada, se precisar de medida protetiva, é imediato, o juizado tá lá também, É um outro momento, não? Ministério Público. E se ela estiver em situação que ela não possa voltar para casa, ali tem um abrigo provisório e um lugar para as crianças, enfim. É um lugar completo, até
o IML, que era o único lugar que ficava fora, né? Hoje a gente já conseguiu trazer para lá. Eu acompanho até hoje, eu deixei a coordenação, mas eu acompanho os dados, as informações, eu vejo os relatórios da casa. Então é um trabalho muito importante, Aline. É um trabalho de prevenção, né? Mas é um trabalho que atende aquela mulher que está assim num momento tão difícil da vida dela e que às vezes ela demora para enxergar isso. Ela demora, passa anos e anos em situação de violência. Aline, estamos na frente de uma mulher guerreira, que nem você é. Muito guerreira. Heloísa, qual que é o impacto? Existe um antes e um depois da Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande? Você pode dizer pra gente assim, o que impactou na vida da mulher? A gente ainda tem, nós temos um número altíssimo, mais de 1.200 mulheres procuram a Casa da Mulher Brasileira por mês, mais que isso, É né? muito. É muita gente, né? E assim, qual é o impacto, né? A mulher é assistida em tudo que ela precisa, é um trabalho humanizado. Então, quando ela percebe, ela também não é obrigada, num primeiro momento, se ela não quiser, né? Mas se ela tiver marcas de violência, aí sim não tem outra forma. Mas se ela está sofrendo uma violência psicológica, patrimonial, enfim, ela pode ir lá conversar, ela tem um acompanhamento, mas geralmente quando elas vão já aconteceu uma violência mais forte, porque elas passam por aquele ciclo de violência, né? Para chegar lá é porque o bicho está pegando. É verdade, é verdade. É quando ela chega, ela não pode ouvir, né, de alguém assim, olha, você de novo aqui outra vez, o que foi que aconteceu? Tipo assim, mas não estava tudo em ordem em casa, né? O almoço não estava pronto, porque isso acontece e aconteceu muito nas delegacias. A mulher chegar agredida e ser recebida assim, mas o que você fez dessa vez? A falta de preparo dos técnicos. Exatamente. Então lá, eles são assim, todo o pessoal, tanto da delegacia como de todos os órgãos que compõem a casa, eles fazem esse trabalho humanizado, essa é a diferença. O impacto é que a mulher consegue, né, ver e inclusive buscar uma autonomia econômica. Se bem que às vezes, Henri, fala assim, mas a autonomia econômica, elas ficam na situação de violência porque não tem como sair, não tem um emprego, mas não é só isso, né? É mais do que comprovado que muitas vezes ela tem uma dependência emocional. Psicológica. Psicológica. É uma cultura muito enraizada. Exato, do machismo, do patriarcado, não é verdade? Às vezes a mãe sofreu violência em casa. Ela foi vendo isso como algo assim, né? Que é natural, exatamente, Henri. Natural. E aí ela começa, né? Aí a hora que ela consegue conversar mais, descobrir, né, que ela pode sim enfrentar. E assim, nós temos, não é só essa mulher que tem que enfrentar. Se a gente sabe de um caso como esse, a gente também tem que enfrentar, né? Sim. O machismo, a violência, a misoginia. Misoginia. Misoginia é uma palavra tão esquisita, né? Explica pra gente, não? Explica melhor. Você sabe? Vamos explicar o que é. Vamos pedir para ela explicar o que é misoginia, mas eu tenho uma dúvida. Desde que a Casa da Mulher Brasileira foi criada, aumentaram os casos, diminuíram? Como é que está esse cenário? Ou afloraram? Porque podia estar apenas sem transparência, né? Sem dados, né? Sem dados. Então, isso aconteceu? Exatamente, porque tem muita... Antigamente era subnotificado, não tinham informações. Igual o feminicídio hoje, é subnotificado. Sim. Então, às vezes, e outras mulheres também, quando ficavam sabendo da experiência da outra, que andou em uma série de lugares e não resolveu, acabava desistindo, né? Hoje, com uma maior conscientização da população e dela, né, e as pessoas denunciando, aumentaram as denúncias, entendeu? Não é que aumentou os casos, aumentaram as denúncias, as pessoas se encorajam mais, se bem que essa palavra não é muito legal, assim, porque você passar por tudo isso não é questão de coragem, mas as pessoas vão e sentem que são atendidas, né, que elas têm uma alternativa, que têm onde ficar, têm onde deixar os filhos, né, tem um local que elas não são identificadas,
Então, é isso que aconteceu, Aline. Uhum. Não é que diminuiu, não. No princípio, até aumentou bastante. Sim. Né? Mas as mulheres, sim, antes elas faziam praticamente só na violência física. Né? Hoje, elas já fazem na violência psicológica, patrimonial, entendeu? Então, a Lei Maria da Penha é muito mais ampla. Né? Explica pra gente o que é a violência psicológica. Ah, pois é. Né? Então, é quando você tá Porque com alguém... parece que violência é só pancada, né? Só físico, quando tira sangue. Sim. Não é, né? Às vezes ele coloca ela para baixo, tipo, você não serve para nada, você é uma, né? O que você faz? Põe em dúvida. Desqualifica. Tem uma desqualifica a pessoa. Exatamente. É bom a gente saber disso. A própria Maria da Penha, eu estava assistindo agora, esses tempos, uma entrevista dela, que ela falava isso. Ela sofreu todas aquela tentativa de feminicídio, 2 tentativas, uma que deixou paraplégica e a outra que ela quase morreu eletrocutada. Mas antes disso, ele chegava em casa, se tivesse uma coisa fora do lugar, ele já ficava bravo. Um dia ela falou que ele chegou, estava tudo certinho, as crianças tudo em ordem, já tinha comido e tal. Ele pegou, passou o dedo assim num quadro e falou, nem para limpar esse quadro você presta, né? Então, olha só o absurdo. Mas é assim, olha, você, né? E essas ações vão sendo repetidas, Sim. A mulher acaba acreditando nisso. Isso, exatamente. Esse é o problema. Exatamente. E aí ela não consegue sair. É um círculo vicioso. Sim. Sim, eu acho muito interessante esse debate, essa conversa, porque muitas mulheres têm um comportamento machista, muitas vezes. Sim, muitas. Né, porque isso está enraizado na nossa cultura, né? Eu já ouvi que machistas são criados por mulheres machistas. Sim, né? E porque toda são uma as mulheres que criam os filhos. Mas, Henri, nem toda Você vai feminista, discordar. vamos dizer assim, nem todas as mulheres são e nem todos os homens são machistas. Sim. Né? A gente tem muitos homens que não são, que são parceiros, Sim, sim. que defendem uma sociedade igual, que defende que os direitos das mulheres sejam, né? Mas você concorda que a grande maioria precisava fazer um processo de reflexão sobre sua realidade, enquanto o que é ser homem hoje? Mas, Henri, já cresce assim, né? Olha, eu vou dar um exemplo aqui que veio agora para mim. Quando numa casa que tem um filho e uma filha, termina o almoço, Quem lava os pratos? a mulher põe um banquinho, porque a menina é muito pequena, põe um banquinho para ela ajudar a lavar a louça. E o menino vai lá para a sala assistir, esticar no sofá para assistir o futebol com o pai. Ali já está colocado qual é o lugar de cada um. E isso vai para a vida. Quando você vai numa loja de brinquedo, mas isso ainda até hoje, vai lá numa loja de brinquedo e vê lá a prateleira dos meninos e das meninas. É muito mais interessante dos meninos. Os meninos, rosa para as meninas, não é? azul para os meninos. É isso. Os meninos significa ação, né? É um aviãozinho, é um carrinho e tal, é o agir. Enquanto da menina é o cuidar, é uma boneca. Então, o espaço do lar, o espaço privado já está definido para a menina, desde pequena, na cultura. É por isso que a gente tem que enfrentar isso, né? As meninas podem ser o que elas quiserem, elas podem brincar com o que elas quiserem, os meninos também, por que não? Por que o menino não pode pegar uma boneca, né? Se ele vai cuidar um dia da criança. Brincar de cozinha? Tem tantos chefes, não é? Gente, cozinha é habilidade, tá? Não tem nada a ver com sexo, gênero, com sexo. Gênero. Não tem nada a ver. Cozinha você desenvolve. Inclusive os maiores cozinheiros do mundo são Sim, homens, diga-se de passagem. É. Franceses também. Mas eu não sou francês, eu sou suíço. Você cozinha, Henri? Mais ou menos. Ele gosta de pegar goiaba no pé, já viu? Adoro as frutas brasileiras, não? É, né, Henri? Ah,
mas essa cultura, Sim. como é que a gente muda essa cultura? Porque o feminismo, ele poucas mulheres têm conhecimento aprofundado do feminismo. Né? Então, poucas sabem, por exemplo, que se hoje elas têm o direito de votar, de ler, Henri, coisa simples, básica, né? Votar, ler, dirigir, né? E tantas outras coisas que hoje trabalhar, né? Tantas coisas que a mulher tem lugar direito de mulher hoje. na cozinha. Pois é, mas aí as coisas mudaram e essa luta e hoje isso só é possível porque mulheres lá atrás fizeram uma luta, que começaram um movimento para a gente chegar até aqui. Porque a gente vê hoje mulheres, Henri, que lutam contra o feminismo, né? E não só isso, fazem vídeos, a gente vê vídeos de mulheres falando a mulher só tem direito porque o homem deu, né? Enfim, uma série de equívocos. E eu acho que isso é só falta de informação. Sim. A sociedade tem forças restritivas e forças impulsivas. E parece que existem forças muito restritivas querendo se impor, querendo colocar uma política, uma forma de ser que não é satisfatória para a maioria. Exatamente, Henri. É uma onda conservadora, vamos dizer, né, que coloca a mulher num espaço do privado, né? A mulher, a capacidade, para ela ficar no seu trabalho, ela tem que ser muito melhor do que o homem. Ela não pode ser 100%, ela tem que ser 200%, né? Para ela ser considerada. Hoje tem uma lei muito importante, que é da igualdade salarial, né? A gente vai lembrando das coisas aqui e vai falando. Nós vamos lembrar de tudo. E a gente volta a se encontrar, é claro. Sim. Claro. Esse tema não se esgota, Heloísa. Sim. Então, na igualdade salarial, rapidamente, as mulheres ganham 22% a menos que os homens pelo mesmo trabalho, né? Pelo mesmo vezes trabalho. por mais horas trabalhadas. Assim, dentro das empresas. E olha, eu estive ontem, eu participo das lives nacionais, do movimento de mulheres, e ontem eu fiquei assim, né? Ontem mesmo, achei um absurdo o que está acontecendo. Essa lei de igualdade salarial é lei, né? E agora tem grandes confederações entrando no STF contra essa lei. Assim, pensa em algo que não tem cabimento, né? Se é o mesmo trabalho, né, tem que ser o mesmo salário, a mesma carga horária, o mesmo trabalho. Por que ganhar 22% a mesma competência? E assim, deveriam ter vergonha de ir atrás para dizer assim, não, tem que ganhar menos. Como? Né? Então aí já vem uma discriminação, uma cultura de discriminação. Sim. Né? Que a gente não pode aceitar. E é isso, Aline, a gente tem que enfrentar. Nós vamos fazer uma ampla campanha, o movimento de mulheres agora vai começar muito forte, uma ampla campanha pela igualdade salarial, porque não vai funcionar, né? Se eles entrarem e continuarem entrando na justiça contra essa lei, nós temos que fazer com que essa lei pegue, né? Sim. Como agora vem um plano nacional de combate ao feminicídio, né? Nós estamos falando aqui hoje, gente, mas assim, vou dar um exemplo aqui no estado. Tem uma mulher que morreu hoje, tá? Hoje, 9 horas da manhã, lá em Três Lagoas, né? Porque o companheiro não aceita, né? Tem a mulher como posse, além de não considerar, né, a mulher na mesma capacidade, vamos dizer assim, ainda tem a mulher como posse e diz, se você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Você é minha, né? E tal. Aí chamam, muitas vezes, de um crime de amor, né? Que não é um crime de ódio. Crime de ódio. É um crime de ódio. Crime de ódio. Não pode romantizar isso. Dizer, ele amava tanto. Não pode passar pano, pai. E ele perdeu aí. Foram 8 este ano aqui no Mato Grosso do Sul, né? Nós temos, assim, dados, eu estava até consultando agora o Instituto Patrícia Galvão, dados alarmantes, assim, arrasadores de violência. E assim, por que está acontecendo isso? Olha, nós temos no país, eu até anotei aqui para não esquecer, não dar nenhum dado errado, né? 26 agressões por hora são denunciados no país. Tá? Contra mulheres. Contra mulheres. Estupro, 1 a cada 10 minutos.
tá? 3 vítimas de mulheres, 3 vítimas de feminicídio por dia no Brasil. Isso é algo que não dá mais para conviver, né? Eu tava aqui, antes de vir para cá, eu sempre atualizo meus dados, onde eu vou atualizando, porque esse mês é o mês inteiro debatendo o tema, né? E aí eu tava lá com 7 feminicídios, aí uma informante minha, uma fonte, vamos dizer assim, aí eu falei assim, eu vou lá para um podcast da Cruz Vermelha com a Aline, né, e com o Henry, lógico. Eu falei, como é que tá aí? Tá tudo certo? Estamos em 7 mesmo feminicídios, né, o que já é um absurdo. Ela falou, não, teve mais um agora, né, hoje. Sim. Então, não dá mais para conviver com uma sociedade violenta, né? E essa questão do feminismo é o seguinte, gente, quando você defende direitos iguais entre homens, eu sempre pergunto quando eu vou dar a palestra, quem daqui defende direitos iguais entre homens e mulheres? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão, né? Quem defende que a mulher deve ganhar o mesmo que o homem quando exerce a função? Todo mundo levanta a mão. Quem defende que os cuidados da casa e da família têm que ser divididos? Eu falo, gente, então vocês são feministas, né? Só que o feminismo hoje virou uma coisa feia, assim. Aquela mulher grosseira, Sim. né? Aquela mulher estereotipada, o feminismo como uma coisa pejorativa, né? Isso tudo é a desqualificação que o machismo construiu e continua tentando desqualificar. Sim. Eu acho que não é uma guerra ou não deve ser encarado como uma guerra entre homens e mulheres, e que a estratégia deve sempre levar em conta que os homens também têm que ser chamados à reflexão, certo? As mulheres já vêm nessa batalha de se reunirem já há algum tempo, algumas décadas, não é verdade? Desde os anos 60. Mas e os homens? Os homens ficaram meio perdidos nesse meio caminho por conta das transformações que essas mulheres puderam fazer com suas reivindicações, com sua colocação, se colocando. Sim. Os homens devem ter um espaço para poder refletir juntos, porque se não há transformação, se não houver a reflexão, entende? Não vai ser impondo só as leis, não é suficiente. Senão ninguém ultrapassava sinal vermelho, né? Porque dá multa. Então os homens continuam matando. Ofendendo, agredindo, desqualificando, como você mesmo colocou, desconstruindo. Então essa é uma cultura que já vem. E assim, se a gente for ver o machismo, é ruim para todo mundo. E é ruim para os homens também. É ruim para todo mundo. Imagina o homem ter que ter aquela responsabilidade de controlar a mulher, né? Porque é o controle. Eu me lembro, a minha mãe, ela era professora primária, né? E ela precisou de uma autorização do meu pai para poder dar aula, por escrito, naquela época. Então, olha só, a gente já evoluiu muito, a gente já mudou muito, conseguimos muitos espaços. Mas, por outro lado, o fato de ter conseguido vários espaços deu uma desequilibrada nessa questão. E aí o machismo vem mais forte e vem com violência, tentando fazer esse controle. Então, para o homem, é muito mais fácil ele dividir com a mulher as dificuldades da vida, o dinheiro, né, o salário. Não é muito mais fácil para todo mundo? Muito melhor, né, conviver? Mas não, né? Ainda vem aquela ideia tanto do controle como de quem é o homem que tem que dar conta da família, de colocar tudo em casa, enfim, né? É um peso muito grande. Sim. E dividir é muito bom. Sim. Né? E para as mulheres, a questão da divisão, aí depois eu preciso falar uma coisinha também, depois se vocês quiserem me ajudar, é a questão das tarefas da casa e da família. Porque a gente fica lutando, mas tem coisas que a gente tem que lutar para mudar a cultura. Sim. Né? Sim, a cultura. Sim. Porque aí a modos mulher fala de ser assim, das pessoas. Isso. De como vem o mundo. Exatamente. De como vem uma relação. De como vem dividir uma casa juntos. Sim. São obrigações
que têm que ser compactuadas. Sim, sim. Aí quando você divide os trabalhos, é até bom. Não é bom para o pai ter um contato direto com o filho, mas às vezes a própria mulher fala, não, porque você não trocou a fralda direito, porque você não fez isso. Não, deixa. Né? Nem que não fizer tão bem feito, ou a comida, seja o que for, deixa fazer. Divide as tarefas. Porque às vezes a própria mulher acha que ela tem que dar conta de tudo. Sim. E a gente fala um guerreiro assim, um guerreiro é bacana. Mas aquela mulher que fica em casa e tal, que trabalha muito, que a gente chama de guerreira, não é legal para ela, mas ela sente orgulho, fala, eu acordei às 5 da manhã, fiz tudo, acordou depois o companheiro às 7, levou o filho na escola, 10, 11 horas da noite ela está trabalhando, preparando o dia seguinte. Aí ela tem aquela sensação do dever cumprido e aquela coisa alegre. Gente, isso não é alegre, isso não é bom para ninguém. Não. Sabe, você não poder ter um tempo para você sentar, ver uma TV, ler uma revista, ler um livro, fazer as coisas que você gosta. Um banho gostoso. Fazer nada, gente, que é melhor que não fazer nada. Né? Agora, as mulheres não têm esse direito de não fazer nada, de ficar. Né? Então, a gente não tem que aceitar que mulheres têm que ser guerreiras e têm que dar conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo. E é muito bom a gente dividir as tarefas, inclusive da casa. Por que a mulher tem que cuidar da sogra, do sogro, do filho, de todo mundo, né? Às vezes ela abandona o trabalho por um período porque ela tem que cuidar, né? Então, vamos mudar essa cultura, não é, Henri? Acho que a gente tem que... Como né, que Aline? muda essa cultura, Heloísa? Como que a gente pode fazer? Porque eu sempre digo e repito, acho que os ouvintes já até sabem o que eu penso, que eu acho que é pela educação infantil sempre. Eu acho que é mudança de cultura somente baseado na educação, né? E aí as crianças já vão para a escola com essa cultura, né? Sim. E as que não têm já começam a ter contato com essa cultura. Sim. Como que você vê uma forma que pode ser eficaz para a gente mudar isso para as próximas gerações, né? Eu falei para os professores agora da Federação dos Trabalhadores em Educação, os professores foi uma parte, umas 200 pessoas presenciais e o restante à distância. Eu sempre faço, né, nesse mês com a Federação. Ano passado eu escrevi um artigo também, publiquei na revista, gosto de escrever também, mas acho assim que é pela educação mesmo, Aline. Mas a questão de gênero vem sendo muito demonizada dentro da questão da educação. Sim. Uma coisa absurda, as pessoas não sabem do que estão falando. Sim, né? Uma vez eu fui chamada para fazer uma palestra, né, de uma igreja grande, né, e uma palestra grande. E a pessoa me chamou, falou, olha, você vai fazer a palestra, você é a nossa convidada especial, tal, mas eu só posso te pedir uma coisa, não fale a palavra gênero, né? Não pode falar. Então é isso. Olha só como é que vem, o gênero vem sendo demonizado. Demonizado! Assim, né? Por que isso? Por falta de conhecimento, com toda certeza, porque gênero é uma questão da ciência, dos estudos, das ciências sociais. Sim. E aí, então, a gente percebe, e já desde as crianças, né, pequenas, a gente tem que trabalhar, né? Agora, eu estava falando com os professores, prestarem atenção em tudo que acontece, inclusive nas músicas. Gente, tem umas músicas tão machistas, tão violentas, que as crianças estão cantando, que isso já vai pegando na mente, sabe? Sim. Aquilo. Então, assim, nós temos que prestar atenção, né, nos nossos adolescentes. Aquela história da novinha é meio estranho, hein? Porque, sendo novinha, estamos nos remetendo à pedofilia. Sim. Exatamente, a pedofilia, exatamente. Sim. Novinha, vou pegar a novinha. Como vai pegar a novinha? Ou aquela música que fala, eu cheguei em casa, a pia estava suja. Essa eu não vi ainda. Tem uma assim, os adolescentes hoje estão cantando muito, né? E assim, vocês... eu cheguei em casa, estava tudo sujo, a roupa suja, não estava passada, o banheiro não estava limpo. Então, assim, algo que assim,
aterrorizante, eu falo. Vamos ver com os professores. Agora, se tiver uma cultura desde pequena, né, que essas crianças possam estar ouvindo sobre o respeito entre as pessoas, né? O respeito, isso é fundamental. Tudo. Respeito é uma palavra que também está ficando fora de moda, porque vem aí parece que é uma cultura de desrespeito que o pessoal quer impor em todos os âmbitos da vida social dentro da escola. Então, a violência é absurda, a falta de respeito que está se impondo. E aí qualquer coisa que fala já leva para o lado político, né? Ah, isso é comunismo. Você conhece o comunismo, Henrique? Com certeza. Você é comunista? Henrique conhece, né? Eu não sou comunista. Se for me preocupar com o outro, com as condições que o outro está vivendo, então eu sou comunista. Como disse o meu parceiro, Papa Francisco, se ele se preocupa com o pobre, com a fome, com a miséria, ser comunista, então sim. Temos que defender os valores, né? Sim, a sociedade, valores humanos. Olha só, humanos. lembrei, Henri, agora de uma situação também. Eu gosto de citar coisas que estão acontecendo agora, né? Para a gente poder refletir um pouco. O caso do Daniel Alves e agora o caso do Robinho, que vai ser, inclusive, a gente começa hoje, né? Eles vão ficar numa boa? Então, eles deveriam ser o exemplo para essa moçada. Não, né? eles vão inaugurar, exemplo. sabe o que eles vão inaugurar? Vão inaugurar que o estupro está liberado. Você exato, não acontece está permitido. nada para mim. Se você for amigo de um jogador muito rico, melhor ainda. Aline, eles usam o poder para isso, né? Sim. Olha, e assim, Poder então os jovens. Poder do dinheiro. E os jovens também. Vocês viram depoimentos de outros jogadores? Não, fica tudo quieto. Porque ficou tudo bom, né? Tipo assim, olha, não chegou em mim ainda, Ficou que tudo bom, bom né? agora. Não dá nada. Agora, uma coisa boa que eu achei, assim, sempre a gente tira alguma coisa boa disso, né? Primeiro que, assim, vai ser condenado, né? E vai cumprir pena aqui, né? Enfim, isso já é a condenação é uma coisa importante, mas não é só isso, né? Uhum. Agora, aquela questão do protocolo também, porque foi na Espanha que aconteceu, já existe um protocolo nas boates, nas casas noturnas, enfim, um protocolo que para se identificar a violência, né? No momento que ela tiver acontecido ali, né? E isso já também aqui no Brasil já começou, né? Então já existe um movimento grande para que os bares e boates tenham protocolos que possam identificar na hora, né? E proteger essas mulheres, porque senão... Mas assim, a gente acha que esses meninos deveriam ser exemplos, né? Sim. E são, na verdade, são. São. Agora, tem que ser exemplos positivos, né? Sim. Não um exemplo tóxico como esse, né? Como que a gente percebe a diferença, a distância do que passa do machismo para misoginia, para violência? Como que a gente reconhece essa transição do que é uma coisa ou outra? Você sabe o que é misoginia, Henrique? Você sabe melhor do que eu, porque estou sabendo que você andou passando por uma situação bastante embaraçosa, não foi? Todas nós, né? Todas nós passamos. Mas recentemente, suas opiniões foram desqualificadas. É isso, Aline. Olha, já aconteceu comigo também. E várias vezes, não foi uma vez só. Para contar para nós, você podia contar um pouco. Você tem todo o direito de se colocar. Pode contar. Não, você? Eu? Henri, nós mulheres, a gente sofre machismo desde muito pequenininha, né? Porque isso vai sendo colocado pra gente, né? A menina, se ela, por exemplo, se comporta de qualquer forma diferente do que a sociedade espera, ela já passa por um julgamento.
Sim, né? sim. Então, assim, a menina começa a ir para a adolescência e ela está começando a descoberta do namoro, né? Das paqueras. E aí, se ela se comporta assim ou assado, ela também já é desqualificada ou classificada. Ou se você se sobressai, não é verdade? Isso. Sim. Aí vem a vida profissional. Intelectualmente. Isso, aí vem a vida profissional, e aí você se destaca, e aí, de repente, o seu destaque já é um problema e te faz sofrer machismo, né? Então, assim, aí as mulheres numa posição de liderança também sofrem, Muito. né? Esse tipo de comportamento masculino, que é assim, Henri. Quando você faz uma coisa boa, foi um homem que fez. Mas quando você faz qualquer coisa que não agradou a todos, aí você é massacrada como se você fosse o Hulk mesmo, incrível Hulk. Né? Você é combatida como se você fosse um ser que deveria ser super assertivo. Mas quando você acerta, não foi você que fez. Né? Então, Desqualificado. É desqualificado. Então, todas as mulheres passam por isso. Né? Eu não conheço uma mulher que não tenha sofrido machismo. Né? Eu passei por experiências, por exemplo, Henri, que eu tenho uma empresa, você sabe, né, Henri, que eu tenho uma pequena empresa? Você é guerreira. Então, eu já passei por situações... É uma criança, você viu, Heloísa? Mas já tem sua própria empresa, é presidente da Cruz Vermelha do Mato Grosso do Sul, sai de perto, porque ela é um trator. Vai longe. Vai longe, como você, querida. Sim. E aí, Henri, eu fui fechar um contrato numa empresa e aí me disseram que meu contrato sairia depois de um encontro sexual, Henri. Então, assim, é esse tipo de... eu fiquei sem o contrato, Henri. Oh, mas o encontro teve? Que absurdo, hein? Olha, Henri. Ficou sem nada. Fiquei sem o contrato. Ficou sem o contrato. Mas não dá isso para querer tudo, né? E olha só, muitas vezes quando a mulher também já tem uma posição de destaque, aí vem e se fala de atribuições físicas. Olha como ela é bonita, não como ela é competente. Então, quando você percebe que para o homem fala uma coisa, para a mulher fala outra, é machismo, certo? Porque podia dizer, essa mulher é competente, né? Faz um bom trabalho, mas não, se refere a atributos físicos. Ela é bonita, ou ela é feia, né? Ela é... Não, um mau caratismo masculino que não tem remédio, tem que trabalhar com isso. E quando que sai do machismo para misoginia? Então, a misoginia, na verdade, assim, eu tava até... Porque eu acho um termo tão estranho, assim, é difícil, né? Você fala assim, mas o que é isso? As pessoas não sabem o que é misoginia. É um sintoma de machismo? Mas assim, a palavra em si. Então a gente tem que trocar em miúdos essa palavra. Fala misoginia, mas troca em miúdos, porque ninguém entende o que é essa palavra difícil, né? Então, assim, misoginia o ódio às mulheres. É o ódio às mulheres, né? É o ódio, é a desqualificação, é a discriminação, é tratar a mulher como um objeto sexual. Ou como uma coisa menor. Como uma coisa menor. Então, é aquele ódio que se manifesta. Então, o machismo, ele está aí presente, mas a misoginia é muito forte. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, que estou aqui, a gente vai lembrando, né? Hoje, a questão do machismo e da misoginia está muito forte. Tá? A gente tem muitos direitos garantidos e tal. Mas vocês conhecem uns sites que tem nível nacional, né? Que tem milhões de homens nesse site, enfim, que recebe palestras misóginas, tá? Que recebem livros, compram livros. E sabe por que as redes sociais ainda não cortaram? Porque corre dinheiro, né? Então eles não cortam. Tem que combater isso. Como assim? Sites com milhões de homens falando horrores das mulheres. Aquela vagabunda, as mulheres são aproveitadoras. Esse é o termo que eles usam. As mulheres são aproveitadoras,
Heloísa, a gente Então, pode e tá aí, dizer... gente, eu entrei para ver, né, e constatei, a gente está discutindo isso lá no Ministério das Mulheres, que não é possível que não tenha uma lei que combata um site que dá curso de misoginia e que vende livros, né, vende livros, faz reuniões. Esses dias eu estava numa reunião nacional, né, uma reunião importante do Movimento Nacional de Mulheres, tratando de algumas leis, e aí entraram na nossa reunião. E aí começaram a dizer, vai lavar a louça, a pia tá cheia, vai trabalhar, suas crianças estão largadas, assim, coisas assim. Aí no fim, como nós não paramos e tentamos tirar eles, começaram a passar vídeos pornográficos. Teve que acabar a reunião, né? Porque eles conseguiram entrar e fazer um absurdo, né? Um absurdo, era uma reunião nacional. A gente foi para a delegacia, fez boletim de ocorrência, mas até hoje não fomos chamados. Mas é isso, a gente não pode parar, a gente tem que combater. Tudo a gente tem que combater, revidar, conversar com essas mulheres que estão sofrendo violência. No seu apartamento vizinho, a mulher gritou, esses dias no Rio de Janeiro, a mulher gritou por horas, na madrugada toda. Ninguém e ele matou, correu. e ninguém socorreu, ela morreu de manhã. Então, assim, a nossa sociedade não pode mais conviver com a violência. Sim. Tem que denunciar, né? Tem que ir atrás e tal. É assim que a gente vai mudando, né? Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Parece que a misoginia está mais no plano da violência psicológica. Eu acho que sim, porque é discriminação, é aversão desqualificação, às mulheres, né? Você vê, às vezes, dentro de um próprio local de trabalho, só homens, né? Sim. Homens brancos, né? Sim. Que essa mulher que está fazendo aqui. Então, aí ela tem, é o que a gente fala, ela tem que, no trabalho, ela tem que ser muito melhor que todo mundo, né? Sim. Ela não pode ser 100%, ela tem que ser 200% para ela Sim. se manter, Sim. né? Aí em casa ela tem que ser 100%. Sim. E se ela não for, ela é no fraca, trabalho. ela é louca, ela, né? Exatamente. Então recebe um monte de adjetivos. Sim, louca é uma coisa que é comum, Né? né? Louca. Louca, tá na TPM, né? Mas aí a gente, Aline, vamos assistindo programas, assim, a gente vai, quando a gente conhece melhor, a gente vai pegando as coisas sutis, viu, hein? Que acontece. Por exemplo, dá lá o anúncio de um feminicídio. Aí eles pegam alguém que fala assim, nossa, mas ele era tão bom. E às vezes, eu vi uma vez a entrevista da irmã da mulher, que foi morta ainda. Ele pega alguém da família dela. Nossa, ele era tão bom, ele era calmo. O que será que aconteceu? Essa interrogação põe em dúvida de que a culpa é dela, certo? Sim. Ele era uma pessoa calma, né? É por isso, gente, que nós não podemos tolerar nenhum tipo de violência, nem psicológica, nem patrimonial, quando às vezes ele quebra o celular dela porque ele desconfia que tem alguém ali, ele quebra. Sim. Isso é Maria da Penha, né? Sim. Então, eu faço essas palestras durante o mês e é impressionante o que eu vejo de meninas, muitas meninas, assim, saem assim, muito preocupadas e logo depois já procura. Sim. Mas isso é violência? Isso é violência? É violência. Sim. Então a Maria da Penha fala assim, olha, no começo ele não era violento, muitos anos. Ele não queria que eu saísse com uma roupa, por que eu não posso usar uma saia curta? Qual é o problema, né? Se o homem sai sem camisa, ele não tem perigo de ser estuprado. Agora, a mulher não pode usar a roupa que ela quer, né? Sim. Então, e ela falou, no começo eram vários outros tipos de violência que eu não identificava. Sim. Ele era um professor universitário, gente. Professor universitário. Não era qualquer pessoa, não, né? E aí, ele o tempo todo ele praticava a misoginia. Ou você não serve pra nada. O que é isso? É uma forma de manter o poder. Quando ele te joga pra baixo, ele domina. Sim. Né? Ele domina a relação. Sim. E você entra, né? E assim, não tô dizendo, mas porque entra mesmo. Sim.
E o ciclo da violência, vai falando demais, né? Mas o ciclo da violência, eu não acreditava, sabe? Assim, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu falei, mas será que existe mesmo esse ciclo da violência? E aí, depois de tanto passar, assim, por casos, eu vi que ele existe. Porque a violência, logo depois da violência, vem a lua de mel. É o perdão, me perdoa, eu amo você, traz uma flor, leva para sair, entendeu? É aquela. Logo depois vem a lua de mel, que é muito boa, né? Aí começa tensionamento, aí agressão, lua de mel, aí tensionamento, agressão, lua de mel e tal. Isso vai, no começo é demorado, depois fica muito rápido. Mais Por quê? frequente. Porque as pessoas querem ir para a lua de mel, que é a melhor parte que tem, né? Mas vira um Então, ciclo vicioso. vira É um como as ciclo. drogas. Evite o primeiro tapa. Porque o primeiro tapa já é sintoma de que acabou o respeito. Eu digo Certo? mais do que o primeiro tapa, a primeira violência Evite verbal. a primeira. Exatamente. Né? Não precisa bater para estar sofrendo Evite a a violência. primeira falta de Então, respeito verbal. Isso. Desrespeitou, já senta e conversa, porque tudo é diálogo, né? A gente pode ter relações saudáveis, né? E a gente pode se colocar, deve se colocar, né? Não gostei, não me trate assim, não faça isso. E, às vezes, romper antes que a coisa chegue no tapa, né? Henrique? Exatamente. Exatamente. Antes que se perca completamente. Isso é Inclusive muito a vida importante. de alguém. Porque isso vai avançando para o feminicídio, Sim. né? Porque o feminicídio é real, não é, Luísa? Muito, são 3 por dia no Brasil, gente. É Que muita país coisa. é esse tão violento? Que homens são esses? Né? Que homens são esses? E olha, não escolhe classe social, Henrique. Não É, escolhe a classe, população cor, mais de pobre. gênero, religião. Nada. População mais rica, olha, só que a população mais rica, por exemplo, nas casas, assim, elas não vão pelo portão principal, né? Elas vão por um portão ali e tal, porque elas não querem expor, geralmente são homens importantes, Sim. né? Homens de poder, homens importantes que estão na sociedade. A gente viu agora. Eu vou Essa colocar semana, um uma deputado coisa. federal, gente, deputado Sim. federal, né? E aí elas ficam, né? Às vezes sofrem muito tempo e não quer denunciar para ele não perder o cargo, coitado, ele vai Sim. perder o cargo dele, ele vai, né? Sim. Eu acho que a questão pode ser tão drástica que muitas notificações que são consideradas de suicídio poderiam ser consideradas um feminicídio. A mulher não se matou à toa. Então, tem dados sobre isso. Não que tem os estudos sobre isso? Sim, feminicídios das mulheres são mulheres que já passaram por violência, entendeu? Tem Suicídios, não é? Sim, suicídios. Então, também, não necessariamente também, o homem sim. matou, Sim, ele mesmo matou. sim. Ele levou ela a se matar. A palavra mata também, A né? palavra Sim. mata é a psicológica. Sim, Sim. vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo. Vai se diminuindo demais. E aí você tá naquela relação e você precisa do outro, porque é o outro que tem poder, é o outro. Outra referência. É a referência. Você não tá sendo, né? Você é ruim, você é uma pessoa imprestável, vamos dizer assim, você é uma incapaz, né? Você não Olha, é nada gente, sem mim. Menor. Menor, né? Não me Olha. satisfaz. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a religião também trata, né? Mas assim, não só a religião, Sim, mas sim. em todos os lugares. Olha, tem um lugar tão importante aqui, que eu não posso nem falar aqui, mas que fez uma palestra esses dias, né? Extremamente machista, né? E é de tanta importância na sociedade que eu não posso dizer aqui, porque, né? Sim. Mas e é da alta, né? Vamos dizer assim, Sim. tem pessoas né? Virou moda, De não? alta capacidade, entendeu? Intelectual e tudo, né? E aí, o que a gente faz com isso? Né? A gente denuncia, a gente não pode parar. Né? Nós temos que ser militantes, empreender uma luta por uma sociedade igual. Né? 25 horas por dia.
Oi? 25 horas por dia. Exatamente. Vigiar e orar. Homens e mulheres, principalmente os homens nos Eu ajudando. não gosto da separação, entende? Eu lógico. acho que é uma luta que todos têm que brigar juntos por uma sociedade mais justa, mais igualitária, Sim. mais respeitosa. Respeito a palavra de ordem. Olha, ainda tem um recorte de raça também, viu? Que a gente tem que considerar. Sim. Que pelo anuário estatístico tal da violência, 2/3 de mulheres são negras. Então, olha só, ainda tem esses recortes graves, né? Sim. De raça. Sim, também. a mulher negra é oprimida pela mulher branca. Sim. Por Também. mulheres oprimindo Também. mulheres. A gente não pode generalizar. Sim. Né? Nós temos homens e mulheres, Mulheres que negras são também oprimem que mulheres discriminam, negras. que são machistas, que são misóginos, né? Aham. E aí é assim que está a sociedade. E infelizmente assim teve agora de um tempo uma onda mais conservadora, querendo colocar a mulher mais num espaço privado e menos no espaço público. E assim, hoje teve um evento em Nova York essa semana, né? Das mulheres. E aí a ministra estava lá e estava dizendo, ela falou assim, porque foram falado sobre as mulheres na política, né? No legislativo. E aí todo mundo, é 48% dos países, a gente tem 40%, a gente já nem luta mais, porque tá sempre empatado ou mais, Aí ela perguntou para a assessoria dela, eu falo ou não falo que no Brasil a gente tem 17%, sendo que nós somos 52% da população. Então, quem que vai defender? São os homens só que vão defender as leis lá? Então, né? Mas as mulheres não se sentem à vontade, porque depende de tudo da casa, depende delas, dos cuidados com a família, depende delas, assim. Como é que elas vão entrar? E chega num espaço desse também, começa a ser oprimida, né? Começa a ser desqualificada, né? Então, é bastante complicado, bastante difícil, mas precisa dessa coragem mesmo de enfrentar, de enfrentamento, né? Por exemplo, na Cruz Vermelha, a gente acabou de fazer uma solicitação para que a Comissão de Ética da Cruz Vermelha crie normas, né? Que crie programas de reflexão para que dentro de um espaço como a Cruz Vermelha, né, humanitária, não ocorra casos de machismo, de misoginia. Acontece, não é, Lê? Sim, Acontece. em todos os lugares. Em todos os lugares. Henri, não escolhe lugar, não. Não em todos os tem lugares. lugar. Em todos os Sim. lugares. Então, os espaços que a gente tem a oportunidade de trabalhar essa questão, a gente tem que fazer, deve fazer para levar a educação, porque é tão enraizado que a gente pode falar coisas machistas sem nem perceber que falou, né? Então, É porque um pouco me parece também que para que as mulheres possam adentrar a espaços que eram tradicionalmente masculinos, elas acabam tendo que se masculinizar, ter atitudes masculinas. Não é necessariamente dessa forma, mas assim tem sido nas profissões, na medicina, na advocacia, não é? Na presidência da Cruz Vermelha, não? Então você tem que ficar assim um pouco mais masculinizada para poder ter algum respeito. É isso? Exato, isso Tem a ver mesmo, isso que eu né? estou dizendo? sim, Henri, né? Porque senão... E não é isso que a gente quer. Nós Não. queremos que as mulheres continuem sendo mulheres. Sim. E aí, essa semana eu pesquisei bastante, a gente está nesse mês da mulher, e aí eu fui vendo que o feminismo e a misoginia geralmente ligada ao patriarcado, né? Sim. E o patriarcado é o homem branco, né? Mas Forte, é forte, né? que resolve tudo. Isso, mas ele é classificado como um homem branco em posição de poder. Mas não é só isso. A gente vê mulheres machistas ou não são machistas tendo atitudes machistas. A gente vê homens negros também, homens de baixa renda, média renda, alta renda, seja branco, seja negro, seja amarelo, seja de qualquer raça, cor, credo, né? Então, assim, não é exclusivo
de não, você não pode dizer que essa pessoa é machista porque ela não se encaixa no padrão do patriarcado. Não, todas as pessoas podem sim ter atitudes machistas. Sim, é uma cultura que atinge a nós todos. E Sim, misógina. E é milenar. Sim, É, exatamente, é uma cultura. sim. Né? E a gente tem que mudar essa cultura. E é de pouquinho, cada um fazendo seu pedacinho. Sim. Não tem uma receita, gente. Não Tem, tem. acho que Mas sim, a conversar sobre isso, educação. quanto mais pessoas for possível, Isso, conversar bastante o isso. tempo todo, refletir, questionar, não deixar as coisas passarem, não passar a mão na cabeça quando as coisas acontecerem. Esses dias um órgão nacional aí me chamou para fazer a palestra, né? Uma palestra. Falar com as funcionárias. E geralmente eu vou só com alguns dados assim, mas eu sinto as pessoas ali para ver qual é o rumo que a gente tem que dar, né? E você abre, as pessoas já comentam, então você, né? E foi impressionante, assim, tinham muitas jovens e depois disso teve muitos relatos de violência, né? Então as meninas estão passando, mas elas não conseguem enxergar. E às vezes ela acha assim, porque ele não quer deixar ela sair com uma roupa, não quer deixar nos lugares, não quer deixar trabalhar, enfim, fala assim, mas ele me ama tanto, ele faz isso para me proteger, é por amor que ele faz. Não é, gente, não é. É narcisismo. É posse, é o narcisismo, é a posse, Sim. né? E A aí honra isso ele mesmo. é extremamente perigoso. Eu falo, não casa, né? Eu falo para você, não casa. Se acontecer, né, situações como essa, Evite. evite, você pensa melhor, porque as coisas vão piorar. Sim. É o que a gente sempre diz aqui, né? Levanta a cabeça, né? Isso. E vai na fé. Levanta a cabeça. Vai plantar vai na fé. sementes de amor neste mundo. Não? É verdade. Jogar poesia na cara desse povo. Esse tema é extenso, né? Nossa, É dá pra muito gente coisa. conversar muito, né? Tem muita coisa. Sim. E se a gente fosse trazer os dados do anuário estatístico também, mas aí, né, tem muito dado da violência por estado. Agora já está espalhando o caso da mulher brasileira no país todo, Que né? maravilha. Maravilha, né? Aham. Mas hoje eu estava lendo a notícia também de São Paulo que também tem cortes de recursos, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que lutar por uma sociedade igual, uma sociedade Sim. que respeite seus valores, que respeitem, né, os homens e as mulheres, né? Sim, E que, sobretudo, tenham direitos iguais, né? sim. E a gente está lutando por isso. Vamos continuar lutando. Pessoal que está ouvindo a gente, Henri, está acabando já. Que maravilha a presença da Heloísa hoje aqui. Maravilhoso. Muito obrigada, Henri. Eu adorei também. Maravilhoso, Muito bom. não, Aline? Aham. Esclareceu Uma delícia. muitas coisas. E aí a gente falou hoje da importância da Casa da Mulher Brasileira, desse projeto Sim. incrível, Sim. né? Da importância dos sinais que as pessoas dão de machismo, de misoginia, né? A preocupação com o feminicídio. Então, mulherada, vamos acordar, abrir os olhos, né? E perceber esses sinais. Isso mesmo, se vamos nos posicionar. defender. Né? Sim. Né, se posicionar não é, eu sofri uma violência psicológica, vou lá. Não, pode conversar, Sim. pode se abrir, pode falar, chama a pessoa, conversa, Sim, explica, sim. mas porque a gente pode conversar, dialogar e resolver, mas se a coisa continua, persiste, Procura ajuda? aí tem que procurar ajuda. Procura ajuda. Sim. Procura a Porque Heloísa os lá homens na Casa também. da Mulher Brasileira. Pode procurar, gente, Existe na uma Casa da equipe Mulher técnica Brasileira. lá, Tem uma equipe muito preparada boa. por ela e por Isso, outros para isso. receber você, moça. Vá conversar, né? Eu acho muito importante que você conte a sua situação, converse com uma psicóloga, uma assistente social para saber os encaminhamentos, né? Porque às vezes você está numa outras relação mulheres. violenta e não percebe, Sim. né? Então precisa sim, a gente precisa enfrentar, né? Porque senão as coisas podem acabar muito mal, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que todas as mulheres tenham o direito de viver bem,
e viver bem com os homens também, ter uma sociedade de respeito e de iguais. Maravilha! É isso, obrigada, Heloísa. Nosso primeiro que encontro, agradeço. não é? Nosso Passou primeiro muito encontro. rápido. Passou. Mas vai ter outras vezes, se Tá Deus bom. quiser. Obrigada, Henri. Obrigada, Aline. Quem sabe tá? você vai também lá na Cruz Vermelha falar com as nossas voluntárias, com os nossos Sim. voluntários. Sim, Né? claro. Para passar uma instrução, Claro. né? Fazer uma palestra pra gente. E a gente vai registrar e passar no Vozes da Humanidade. Isso mesmo. Ah, claro, vou sim. É só me Tá convidar. convidadíssima. Tá bom. Obrigada, então. Obrigada, um beijo, gente. Beijo. Adorei. A revoar. A revoar. Henri e Aline, foi um prazer.